Olá, eu sou a professora Gabriela Lisboa, sou professora intérprete de Libras e hoje a gente vai aprender um pouquinho aí o que vai ocorrer no curso de pós-graduação, as atividades que a gente vai realizar. Então já pega papel e caneta para anotar as dúvidas, coisas novas que eu já vou ensinar nessa apresentação. Então a gente vai começar aqui apresentando o curso para vocês. Qualquer dúvida, manda nos comentários, pode mandar e-mail e a gente vai respondendo. Então, vamos aqui no primeiro módulo. O que vai ser visto durante aí o curso de pós-graduação? O que você vai ter acesso? Então, a gente já vai começar aí com essa apresentação e também com os fundamentos históricos da educação de surdos. A gente vai passar ali pela história da educação de surdos no Brasil, conhecendo aí um pouco da prática, vamos analisar aí alguns contextos educacionais ou não, estudo de abordagem oralista, a questão aí o que é a Libras, compreender um pouco mais desses aspectos históricos da comunidade surda. Então, também a gente vai ter contato com o sinal. A gente vai ter também acesso a esse conteúdo, certo? E aqui falando um pouquinho já da segunda aula, que vai trazer a parte linguística da Libras. Os parâmetros de Libras, que são a estrutura mesmo gramatical, que é a configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão não manual aí da Libras, que é a expressão facial e corporal. Ela entra muito. Por quê? Eu que sou ouvinte, você que está escutando essa aula, a gente trabalha com a tonalidade de voz, que dá para perceber aí se a gente está bravo, se a gente não está, se estamos bem ou não, pela tonalidade de voz. A Libras conta muito expressão corporal e facial, que a gente vai se aprofundar também nesse tema. Vai ser bem bacana, porque eu quero muito a participação de vocês, principalmente quem está na área da educação, que vai trazer os aspectos aí, as dúvidas, o dia a dia, a rotina, as dificuldades também para lidar. E voltando aqui nesse foco, a gente vai aprender as sinais, porque pós-graduação a gente sabe que é mais parte teórica, mas essa pós-graduação vem aqui para renovar aí, esse contexto e trazer mais a parte do contato com a língua mesmo, aprender sinais, aprender a se comunicar. Então, a gente vai aprender desde o alfabeto, números e comprimentos e assim por diante, até mesmo a construção de pequenas frases. Então tá bem bacana essa pós-graduação para você ter acesso. Vou passar aqui, que essa é a primeira aula, a segunda, apresentando aqui o curso de pós-graduação em práticas em Libras. Então vamos aqui, ó. Na terceira aula, cultura e identidade surda. Então a gente vai entender um pouco aí, porque tem a cultura ouvinte e também tem a identidade surda, a cultura surda e assim por diante, né? Cada um tem um jeito aí de se posicionar no mundo e perceber, né, as possibilidades aí que o mundo encontra. E o surdo, ele também tem esses aspectos de perceber ali o mundo, como chega a informação, a comunicação. Então, a gente vai fazer várias atividades voltadas para entender um pouco mais da identidade surda. Então, essa é uma das propostas. Na quarta aula, a gente vai falar também sobre legislação, direito das pessoas surdas, né, as leis de acessibilidade, inclusão, as práticas. Então, a gente vai ver essa parte também da legislação, as normas que existem. Aqui na quinta aula, a gente vai ter a aquisição da língua, o bilinguismo. O que seria? Que a Libras, ela, por lei, foi considerada que Libras é uma língua, certo? Então, a gente vai ver toda essa questão de como foi feita essa construção e de como as crianças surdas, ou depois pode desenvolver a surdez, como elas aprendem essa língua.
Então, a gente também vai ter acesso a essa atividade, a encontrar estratégias pedagógicas ali para poder desenvolver a Libras, né? A criança consegue aprender como. Então, a gente vai trabalhar com essas estratégias pedagógicas, mostrando ali como faz a aquisição da língua. Então, vai ter acesso ao desenvolvimento linguístico em Libras, como a L1, que é o português como a primeira língua, e como Libras a segunda, né? O contato com sinais escolares também vai ser super importante, a gente vai aprender, desenvolver aí do curso. Então, o que é a L1? L1 é a primeira língua, L2 é a segunda língua. Então, a criança nasceu surda. O que ela vai aprender? Ela vai aprender primeiro a sua língua, que é a L1, que é a Libras, depois para aprender a L2, que é o português. A criança nasceu ouvinte e depois ficou surda. Então, qual é a primeira língua que ela vai aprender? Português, como a L1, e a segunda, L2, Libras. Então, é ao contrário. A gente vai também desenvolver isso na aula. Agora, na sexta aula, a gente vai ter metodologias do ensino de Libras. Então, vai ter a parte da teoria, didática, aplicando ali a parte do ensino de Libras. Então, planejamento de aulas, atividades adaptadas, estratégias, metodologias para o ensino em diferentes contextos. E aí a gente também vai entrar na parte da prática. Então, a gente vai praticar sinais, conhecer ali um alfabeto e assim por diante, sinais de cumprimentos, que eu também já coloquei aqui. A gente vai estar sempre em contato e eu vou acompanhando o seu desenvolvimento, até mesmo você conseguir aí fazer seu nome, você conseguir dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vou fazer todo esse acompanhamento, vou acompanhar o seu desenvolvimento com a Libras, até mesmo você conseguir fazer uma comunicação básica, perguntando o nome, respondendo qual é seu nome e assim por diante. Então, vamos aqui para o próximo. Já na sétima aula, tradução e interpretação em Libras. Então, a gente vai entender qual é a ética, as técnicas que existem para uma interpretação. É uma profissão nova no mercado. Então, a gente vai começar a compreender o que é ser intérprete de Libras, o que é trabalhar com tradução e interpretação, quais as práticas, né? As simulações de eventos, reuniões, contextos educacionais. A gente vai falar dessa profissão também que fica inserido ali a intérprete de Libras na sala de aula. Então, fica ali acompanhando o aluno surdo, ou mais de um aluno. E assim por diante, a gente vai entender como esse profissional atua dentro das salas de aulas, em eventos, e assim por diante, porque vem ganhando espaço essa profissão cada vez mais. E a intenção é que se tenha amplitude dessa profissão para as pessoas surdas ter acesso à informação, assim como os ouvintes, que a informação chegue também de uma forma rápida. Então, na oitava aula, a gente vai ter aqui Libras no contexto educacional. O que se passa dentro da sala de aula, tanto com o aluno quanto com a profissional, quais as dúvidas, as atividades adaptadas que vocês têm que entregar, a gente vai também conversar sobre ela ao decorrer aí da pós-graduação. Então, inclusão escolar, como funciona essa parte da inclusão escolar? A mediação linguística, estudo de casos escolares que a gente vai adaptando, melhorando, e não tem nada melhor do que a gente colocar ali as dificuldades ou até mesmo as limitações para a gente repensar como a gente pode construir o novo para a educação chegar nesse aluno, trazendo aí um avanço
para o aluno surdo ou aluna. E qual é o papel do intérprete, do professor? E vamos aprender mais sinais aí, referente a diversos contextos. Então, a gente vai conversando aí, referente para entender também a necessidade de vocês. Quais sinais vocês querem aprender? Então, a gente vai também trabalhando nessa linha. Vou mudar aqui a aula também de estudos biográficos, referências históricas da comunidade surda. Lembrando que temos literatura surda, temos poema, tem bastante coisa aí para a gente trabalhar. E a trajetória de personalidades que marcaram a história da surdez. Então, quem fez parte aí dessa história da construção? Como a Libras chegou no Brasil? O que precisou que a Libras se tornasse uma língua? Então, a gente vai analisar aí personagens que construiu essa parte aí da Libras até se tornar uma língua, porque antigamente era uma parte de mímica, depois passou para linguagem, depois passou para Libras. Então a gente tem todo um contexto histórico para rever. Também a gente vai trabalhar com essa discussão dessa representatividade, de estudar aí figuras como Helen Keller, a sua importância. Tem até uma escola aqui em São Paulo, chamada Helen Keller, como essa referência da comunidade surda. Então, a gente vai entender um pouco da história dela. Também temos cinema dentro aí da comunidade surda, toda a representatividade. Então, a gente vai fazer uma análise crítica da representação surdez no cinema, vai ser bem bacana, vai ter a parte do debate, produção de resenha em Libras e assim por diante. E tem bastante filme onde a gente vai trazer a questão bem presente da Libras. Nesse filme eu vou dando sugestão, então também vamos entender o que é coda e assim por diante. Tem o filme da Helen Keller, que a gente pode se organizar para debater sobre esse filme. Então vamos aqui para a próxima aula, seminário integrado. Então vamos ter uma prática aí supervisionada da teoria de orientações para a apresentação acadêmica em Libras. A parte prática também vamos ter no curso e vai ter toda a supervisão durante aí o curso. Então, uma apresentação em Libras sobre as experiências vividas na comunidade surda. O aluno vai apresentar um seminário parcial compartilhado, vivências e aprendizados e análise. Vai ser praticamente 2 aulas voltadas para essas apresentações, então vai ter todo o acompanhamento para vocês conseguirem fazer a apresentação, trazer mais essa parte do debate e colocar em prática o que vocês aprenderam ao decorrer aí do curso. Quero falar aqui da aula que a gente vai ter, que é a convivência, educação e práticas inclusivas. É uma aula prática ali de acordo com o que a gente já aprendeu. Essa aula vai trazer então uma análise de casos reais que acontecem mesmo no nosso dia a dia, no cotidiano ali da sociedade, o que a gente pode repensar, porque eu acredito que quando a gente se une para debater, tem mudanças, que a gente começa a perceber outros olhares, a gente vai mudando os comportamentos, tanto em atividades como no dia a dia e assim por diante. Então, vai ter elaboração de propostas inclusivas para os ambientes escolares, institucionais e assim outros que a gente pode repensar qual é a sociedade que a gente quer construir a partir da acessibilidade e inclusão. E um resumo mesmo dos módulos. Com esse curso, o que você se matriculando, o que você vai encontrar nesse curso de pós-graduação em práticas em Libras? Você vai se preparar esse profissional que você já é para atuar com responsabilidade ética pedagógica na área ali da convivência com a pessoa surda, compreender ali os desafios da inclusão e o desenvolvimento estratégicas aí educacionais do bilinguismo, como ali trabalhar toda essa questão, repensando mesmo como ser mais acessível e inclusivo com essa pós-graduação. Então, me apresentando aqui, eu sou a Gabriela Lisboa, professora e intérprete de Libras,
Atuo mais de 10 anos na educação, tanto com surdos como ouvinte. Trabalhei por 5 anos na escola pública, onde eu desenvolvi um trabalho tanto com os professores para compreender como ali lidar com o aluno surdo, fazer atividades. Então, a gente entende que precisa ter preparado esse profissional, tanto da área de educação como diversas outras áreas, para como atender esses alunos, como fazer ser mais inclusivo, acessível, né? Dentro dessa parte. Com essa pós-graduação, a gente acredita em entregar profissionais de qualidade para poder repensar essa sociedade. E saio da escola pública, começo meu trabalho com curso de Libras, oficinas, palestras, levando cada vez mais adiante esse conhecimento para a sociedade, rompendo ali com os muros escolares para as empresas e assim por diante. Tenho o meu curso online e vou desenvolvendo mais essa parte aí da comunicação em Libras. Então, sou formada em História, Pedagogia e pós-graduada em Libras. E fiz um curso, módulo básico, intermediário, avançado, fluente, por 4 anos em Libras. Hoje, então, trabalho com eventos, tanto na parte de interpretação como na parte da educação. E hoje a gente dá início à pós-graduação, levando esse conhecimento cada vez mais adiante. Então, vamos lá, vou mudar aqui. Pegou o papel e caneta? Então, já vamos aprender aqui que Libras não é uma linguagem de sinais, não são gestos e não são mímicas. Libras é uma língua, certo? Então, já anota aí que Libras é uma língua aprovada por lei, a lei de 2002, que Libras é uma língua. Então, tá aqui. A lei coloquei aqui para vocês. Só a gente vai entender cada vez mais um pouco dessa lei, que a gente vai se aprofundar. Qual é a forma correta de falar? Surdo, mudo, surdo, pessoa com deficiência, como eu chamo? Tem todo esse termo correto de trazer aí. Então, a gente também vai aprender e vai reforçar qual é a forma que eu coloco, como eu chamo o meu aluno, ou até mesmo o pessoal da comunidade surda. Então, a forma correta é surdo ou deficiente auditivo, que é o DA. Né? O DA significa deficiente auditivo, certo? Então, são a forma correta de falar. Como eu falo pessoas que têm deficiência? Então, a maneira correta de falar é o PCD, né? Que é aquela sigla que a gente vê bastante, né? Tá lá, PCD. Então, é pessoa com deficiência. Não existe pessoa especial, não existe pessoa portadora de deficiência, que é outra questão que a sociedade fala bastante. Mas foi feito um congresso onde eles decidiram qual é a forma correta de falar. Então, pessoa com deficiência, certo? Vou mudar aqui, mas já anota aí que a maneira correta de falar é PCD e pessoa surda ou deficiente auditivo. A gente vai ter a outra lei, que é a lei do tradutor-intérprete, que foi aprovado em 2010, que precisa ter um acompanhante ali com a pessoa surda, acompanhando ele nas aulas e assim por diante. Então, agora a gente vai ter a lei de órgãos públicos, que se faz necessário ter intérprete de Libras, tradutor e assim por diante. A gente vai desenvolver toda essa questão aí na aula, que a gente vai destrinchar a lei, vai compreender, porque vai ter uma aula só de legislação. Então, a gente vai entrar mais profundamente nessa parte. Eu trouxe aqui só para vocês terem conhecimento referente a essa lei. Então, o que é Libras? Então, a gente vai ter aí Língua Brasileira de Sinais. Então, que é a primeira língua dos surdos, não é português. É diferente. A Libras, o seu contexto ali gramatical, é diferente do português. Por exemplo, só para a gente poder compreender essa diferença. Na frase em português, eu vou para casa. Na Libras, como fica? Casa, vou. Olha a diferença. Então, se eu for interpretar palavrinha por palavrinha, fica estranho. Eu vou para casa. Na Libras, mais simples, casa, sinal de casa, que é esse aqui, ó. Dessa configuração aqui de mão, que esse, na verdade, esse sinal aqui de casa já é um sinal mais universal, né?
todo mundo já compreende. Então, casa, vou, ó, pego daqui, vou. Olha a diferença do português. Isso a gente vai compreender. Porque na Libras existe configuração de mão. O que é a configuração de mão? É como eu posiciono a minha mão, como eu configuro ela. Se eu configurar nessa daqui, é a letra A. Se eu configurar a minha mão nessa parte aqui, é a letra B. Nessa aqui, que já fica mais visual, que é a letra C. Então, isso são configurações de mão. A gente vai ter diversas configurações. Tem os pesquisadores falam que tem 64, outros falam que tem 73, outros falam que configuração de mão tem mais de 101. Mas como é uma língua que está em estudo e é uma língua que tem movimento, assim como o português, então a gente vai estudando cada vez mais para compreender quantas configurações de mão tem. Mas temos essas daqui, essa aqui que eu apresentei, temos essa, e assim por diante. Tem bastante configurações de mão que a gente vai encontrar no curso, vai compreender um pouco mais referente a essas configurações. Boa! A gente vai ter também o ponto de articulação, aonde eu articulo o sinal é o que dá o significado. Por exemplo, nesse sinal aqui, aprender. Abriu a mão, olha lá para a mão, acompanha eu aqui, abre a mão e fechou. Ó, fecha aqui. O dedão vai para esse lado. Então, ó, aprender. Abre e fecha. É sinal de aprender. Se eu articulo o sinal aqui, significa aprender. Se eu articulo o sinal aqui, significa ouvinte. Se eu articulo o sinal aqui, significa sábado. E se eu articulo o sinal aqui, amor. Então, tá vendo? A mesma configuração de mão, aonde eu articulo o sinal, tem diferença de significado? Isso também a gente vai ver no decorrer do curso. Outra aí é a movimentação, o movimento do sinal. Então, quando eu dou um movimento que por exemplo, gostar, é esse movimento circular. Sinal de meu ou minha, ó, já nem tem movimento, já é paradinho. E sinal de agosto, mês de agosto, que é para cima e para baixo. Tá vendo? A mesma configuração de mão. Aqui, o ponto de articulação é aqui. E o que vai diferenciar é o movimento. Gostar, agosto e meu, que é paradinho. Tá vendo também? Tem toda essa diferença, mas é tranquilo. A Libras, língua brasileira de sinal, a gente vai desenvolvendo esse aprendizado. A gente vai ter orientação da palma da mão, que é o quê? Quando, por exemplo, sinal de ajuda, com a mão aberta, eu venho aqui, ajuda. Estou pedindo ajuda para vocês. A palma da mão está direcionada para vocês. Quando é virada a palma da mão para mim, eu quero ajuda. Vocês me ajudam? Eu ajudo vocês. E isso também a gente vai se aprofundar mais. E a gente vai ter uma que é bem importante, expressão facial e corporal na Libras. Então, o que é expressão facial? É a gente dar sentido ao sinal, né? Expressar ali o sinal. Sinal de feliz. Então, a letra F, abaixou o indicador, levantou esse estreio aqui, o dedão fica aqui, ó. Feliz. Eu tenho que sorrir, né? Porque senão o surdo não entende por que você está fazendo sinal de feliz, mas está com uma expressão que está diferente. Então, é igual tonalidade de voz. Quando eu falo que eu estou feliz, minha tonalidade de voz, ela acompanha esse sentimento. A Libras também, né? A gente vai ter que trabalhar muito a expressão corporal também conta, né? Por exemplo, muito frio. Então, ó, sinal de frio é esse aqui, ó. Nesse ganchinho aqui, frio.
Muito frio, ó, meu corpo, ele dá uma encolhida aqui, ó. Frio. Então, vai diferenciar, né, esse muito. Como se conjuga verbos na Libras? Lembrando que não tem conjugação. Sinal de gostar é esse. Então, eu gosto, você gosta, é o mesmo sinal. Como eu diferencio a questão do tempo? É o corpo, ó. Passado, eu vou para trás. Presente, eu fico aqui, ó, paradinho. E futuro, vai para frente, né? Essa é a parte da conjugação de verbo pelo corpo, que a gente vai conjugando o verbo em Libras. É bem diferente aí do português e a gente vai aprender ao decorrer das aulas os 5 parâmetros, que é a estrutura gramatical de Libras. Então, a gente vai ter a questão do DA, que eu trouxe para vocês aí, que é o deficiente auditivo. Então, lembrando que o português ele entra como uma segunda língua para o DA, deficiente auditivo ou surdo, que é a maneira correta de falar. E a gente vai ter também a questão de dificuldade para compreender texto. São todos surdos que têm dificuldade? Não, tem uns que conseguem, gostam de fazer leitura, outros já têm essa questão da dificuldade de compreender, porque na Libras não tem preposição, não tem conjugação de verbo, não tem artigo e assim por diante. Então, para alguns surdos, fica estranho o português, então tem que ser inserido devagarzinho, com algumas atividades para ele fazer a ligação, né? A diferença entre português e Libras. Então, se ele já tem ali a prática da Libras, ele tem que desenvolver a língua portuguesa. Então, é todo um trabalho que realiza ali com esse aluno, certo? Então, na Libras, a gente vai encontrar literatura surda, a gente vai ter a questão de piadas também, a questão do teatro na Libras, contação de história, discursos em Libras, a parte da emoção e expressão que a gente vai ter contato na pós-graduação. Então, só aí para vocês terem a noção quantas coisas a gente vai entrar em contato, coisas novas, literatura surda. Quem aí imaginou que tem literatura surda? Tem livros, tem bastante coisa, tem bastante material sendo produzido, desenvolvido aí para a gente ter acesso. E eu gostaria de já ensinar alguns sinais aí para vocês ir pegando como funciona a Libras. Já consegui aí dar um bom dia, boa tarde, um tudo bem aí para os alunos e alunas ou até mesmo em outros contextos. Então vamos lá. Tudo bem? Você vem aqui numa conchinha, né? Pegou aqui. Tudo bem. Aqui para a gente pegar. Fechou todos os dedinhos, coloca aqui embaixo no queixo, tudo bem. Sai. Manda aí no comentário se conseguiu fazer o sinal, tudo certinho. Vamos aqui para outros sinais de cumprimentos, que é tão importante a gente aprender, porque geralmente a gente chega tanto em sala de aula ou em outros locais, geralmente a gente dá aquele bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimenta as pessoas. E o surdo, ele também tem esse direito de receber esse cumprimento. Então, a gente vai aprender também. Vamos lá. Então, a mesma coisa. O bom dia. Bom. O dia. A gente vai fazer a letra D. Bom dia. De novo, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É referência do sol caindo. Tem muita referência na Libras, o sinal, e eu sempre vou contando a história, como surgiu,
o sinal, qual é o significado no decorrer aí do curso. Então, boa tarde. Lembrando aqui, a conchinha abriu, boa tarde. E cai a mão aqui, ó. Vou fazer bem aqui. Boa tarde. Boa noite, ó. Boa noite. Tem dois, que é esse aqui. Boa noite. E também tem esse aqui, ó. Boa noite. Qual eu uso? Qual sentir mais à vontade? Se tu tá utilizando esse aqui, eu utilizo esse ou esse aqui. Certo? Então, são esses sinais. A gente vai ter o sinal de obrigada e de nada. Essas são a apresentação do curso que eu queria mostrar para vocês. Se caso tiver alguma dúvida referente ao curso, manda e-mail, deixa um comentário e se matricule para dar continuidade a esse ensino. E para finalizar aqui o curso, a gente vai aprender o alfabeto, porque esse curso é muito no contexto também de poder ter acesso aí aos sinais, não só a parte teórica, mas também a parte prática. A gente vai praticar durante esse curso. Então, vamos lá. Um alfabeto que se chama datilologia. É um nome diferente, mas da Libras, que significa o alfabeto manual. Datilologia, o alfabeto manual em Libras. Então, letra A. A letra D. Eu só estou aqui mostrando, se caso você está acompanhando e está conseguindo fazer, mas caso tá difícil, a gente no decorrer do curso vai devagarzinho até você pegar. Letra E. Levantou os três, abaixou o indicador. F de fora. Letra G. H. Vem aqui. H. E. J. A. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Destinho puxou. Y. E o Z desenhou no A. Esse é o alfabeto manual em Libras. E a gente vai aprendendo aí ao decorrer do curso. Qualquer dúvida me chama, eu sou a professora Gabriela Lisboa. Vai ser um prazer estar com vocês, acompanhando o aprendizado. A gente vai abrindo aí para um conhecimento novo e repensar numa sociedade cada vez mais inclusiva e acessível. Você quer fazer parte desse curso? Manda mensagem, realiza a inscrição, que a gente vai desenvolver todos aqueles módulos que a gente passou. Então, queria agradecer a participação de vocês. Fico à disposição.